Olá, boa noite. Esta é a meditação número 90, no dia 23 de fevereiro de 2022. E estamos retornando após uma parada de 2 semanas. Nós estávamos conduzindo um evento aqui no Instituto Pleiades, um evento internacional de formação de terapeutas de frequências de luz, do nível 1 até o nível 4. E basicamente era um grupo de pessoas, maioria mulheres, da Ucrânia e da Rússia, total de 14 pessoas. E além disso, nós fizemos várias cerimônias xamânicas, com a ayahuasca. E eu acho que essa é a 7ª, 8ª internacional que nós fazemos ao longo dos anos. E apesar de termos participantes de 2 países que no momento estão numa situação de conflito, a Rússia e a Ucrânia, mas nós estávamos acima desta dualidade e foi uma vivência pacífica, sem nenhum tipo de conflito, Então, isso também serve para nós como um alento, que a gente pode vivenciar, quer dizer, mesmo havendo uma questão de dualidade, de um conflito entre nações, os seus participantes podem, se tiver um estado de consciência mais elevado, conviver de forma harmoniosa e tranquila, como nós comprovamos aqui no Instituto Pleiades, na área da Zona da Mata aqui de Pernambuco. Então, por esta razão, foi que nós deixamos de fazer a sequência de meditação todas as quartas-feiras, que na realidade é um tipo de uma maratona, que foram de 11 dias que eles passaram aqui com a gente, e com treinamentos, aulas e práticas durante o dia, de manhã e à tarde, e à noite a gente tinha as cerimônias que a gente estava participando. Inclusive tem aqui uma das participantes, a Larissa, que foi uma das coordenadoras que está aqui participando desta live. Muito bem. Então, como vocês sabem, a gente recebe um tema de forma intuitiva, mas o de hoje não tem um tema específico, e a live ela é composta basicamente de uma conversa mística, espiritual, onde vocês podem escrever as suas perguntas, as suas questões, suas dúvidas, para que a gente procure abordar esse assunto, que é um assunto de cunho espiritual, sobre a nossa vida de uma forma transcendente, e a gente tentará conversar sobre isso, E depois a gente fará a nossa querida meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, como a gente faz já há tanto tempo
hoje sendo a de número 90, né? Então, com essa abertura, eu já gostaria de passar a palavra a vocês, e quem tiver alguma pergunta, alguma questão, algum comentário, pode escrever que a gente vai procurar conversar sobre esse assunto. E se não tiver, a gente vai caminhando na direção da meditação, tá bom? Então vamos lá, quem é o primeiro voluntário ou voluntária? Enquanto não surge a primeira pergunta, vamos falar um pouquinho sobre o momento planetário, né, que a humanidade testemunha, né? Então a nossa geração, ela é privilegiada no aspecto de ter a oportunidade de vivenciar eventos planetários, né, que afetam toda a humanidade. O primeiro deles é a questão da pandemia, né, que nós estamos convivendo aí há já alguns anos, com os primeiros prognósticos positivos, né, de que a gente vai sair de uma pandemia para uma situação epidêmica, né, onde é uma doença que a gente precisa aprender a conviver de forma periódica, né, como acontece com a gripe, né? Então, uma reflexão importante sobre a questão da pandemia é por que surgiu a pandemia, né? É importante a gente analisar o passado, porque há cerca de 100 anos atrás nós tivemos uma situação semelhante, onde ocorreu uma epidemia que foi a chamada gripe espanhola. Esse nome, na realidade, não é correto. O correto é gripe americana, porque essa gripe surgiu nos Estados Unidos, no quartel militar dos Estados Unidos, no momento da Primeira Guerra Mundial. E com a ida dos soldados americanos para a Europa, onde estava se desenrolando a guerra, é que houve a expansão da gripe espanhola, e como ela foi detectada primeiramente na Espanha, ela pegou o nome de gripe espanhola, como o caso da gripe SARS-CoV-2, que ela recebeu o apelido de gripe chinesa, né, do mercado de Wuhan. O fato importante a ser salientado nesse aspecto é o seguinte: uma guerra, e nós estamos com risco possível de uma nova guerra, né? Apesar de que as condições de guerra hoje, elas não necessariamente elas são guerras militares com armas e com derramamento de sangue, né? Hoje ela atingiu um estado de sofisticação onde existe uma guerra informacional de mentiras, né, de notícias falsas, alarmistas. Existem os ataques cibernéticos, como a gente presencia rotineiramente. Então, as guerras hoje elas assumem diferentes posturas, além da tradicional guerra militar com armas de derramamento de sangue. Mas o que acontece? Em toda guerra, ela gera um medo.
E o medo, que a gente carrega normalmente de forma traumática de outras encarnações, a gente sofre um colapso por causa do medo do nosso sistema imunológico. Porque se você analisa cientificamente, nós estamos imersos no meio de todo tipo de vírus e bactérias, de patologias. Mas se você possui um sistema imunológico robusto, mesmo que você esteja respirando esses vírus, você não é afetado. Então observe a relação que existe entre a guerra e o medo, e entre o medo e o surgimento de pandemias, como foi a gripe espanhola, que dizimou mais de metade da população da Europa da época, há 100 anos atrás, né? Então, o mesmo princípio está ocorrendo atualmente, né? As pessoas vivem num estado permanente de preocupação, de ansiedade, de medo, né? De insegurança, porque observa o exemplo, por exemplo, das catástrofes que aconteceram aqui no Brasil, né? Na Bahia, Minas Gerais, e ainda está ocorrendo em Petrópolis, né? Quer dizer, isso gera todo um movimento de medo, de preocupação, de insegurança. Então é importante que a gente saiba disso para que a gente consiga evitar ser um propagador como um vírus de informações negativas, informações que ajudam a derrubar ainda mais o sistema imunológico das pessoas individuais, né? Então, esse é um momento onde o poder da oração ele tem um fator de ajuda imensa para todos nós. Que quando a gente faz uma prece, uma oração, uma meditação verdadeira, que não é só da boca para fora, é uma meditação com o coração, na realidade nós estamos criando um campo mental, né? Que cria um halo, né? Uma forma de pensamento, e essa forma de pensamento é irradiada como se fosse uma estação de rádio, né? Que emite uma vibração de harmonia, de cura, de ajuda, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência para que sejamos um agente propagador positivo, né? E não o contrário. Ok? Vamos lá, se já tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, vamos falar da meditação MAP, né, que a gente já faz há bastante tempo, vários anos. E que surgir alguma pergunta, alguma dúvida no meio tempo, a gente vai encaixando a resposta, tá bom? O MAP significa Movimento Ascensional Planetário. É um presente do mundo espiritual, dos seres de luz, que nos ajudam na terapia de frequências de luz, uma terapia originariamente pleiadiana, né? Essa terapia ela surgiu em 2006, quando nós estávamos num processo de busca espiritual,
a busca da missão. Então, eu comecei a ter lembranças, né, de vidas passadas e começou a ocorrer a canalização de uma terapia chamada frequência de luz, uma terapia holística e, muito importante, os terapeutas eles trabalham em equipe, em cooperação com seres de luz, né? Inicialmente foram os pleiadianos, que são anjos, né? O anjo é um mensageiro espiritual de uma dimensão do plano de unidade, né? Porque a gente vive no plano da dualidade. O estado de vigília, quando nós estamos acordados, entre aspas, e o estado de sono, a terceira e quarta dimensões, respectivamente. Então, nesse estado de dualidade que vive a maioria da humanidade, e nós também, a gente exerce o poder do livre-arbítrio, da escolha, né, pessoal, e da consequência da lei, a lei do karma, a lei da ação e reação. Mas existe um estado superior que começa na quinta dimensão, onde o ser entra num estado de unidade universal, unidade cósmica, unidade divina, que é conhecido pelo nome de espírito, mundo espiritual ou eu superior. Então, o eu superior é a nossa essência divina, é o nosso Deus interno. Então, quando a gente observa o Mestre Jesus, ele se referia a dois aspectos dessa característica humana, que é o poder do eu superior. Então, o eu superior, Jesus chamava de o meu Pai que está no céu. E, ao mesmo tempo, dizia que nós, humanos, somos deuses, né? E ele ainda afirmava que a gente até poderia fazer mais do que ele. Ele fazia muitas coisas fantásticas, como andar sobre as águas, poder de cura, uma sabedoria imensa, uma irradiação amorosa do seu coração, capaz de promover um impulso espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas, né, em termos religiosos, e um outro tanto em termos de desenvolvimento espiritual, que não tem nada a ver com religião, né? Então, nesse aspecto de unidade, existem o ser humano encarnado, né, como nós estamos aqui, mas existem também outras consciências sem corpo, apenas a consciência no estado de unidade cósmica. Nesse estado de unidade, na realidade, o ser perde o livre-arbítrio. Quer dizer, ele só, pela sua elevada condição espiritual, ele só faz o bem, né? Ele só fala a verdade, ele tem percepção da sua missão, dos planos espirituais, da comunicação com seres de luz dessas faixas vibracionais, dimensionais. Então ele não faz mais o mal, então ele perde o livre-arbítrio. Então esses seres, e nós temos muitos seres caminhando nas ruas, nas grandes metrópoles, nesse estado de consciência desperta, né? E, evidentemente, nós temos os grandes mestres que são reverenciados, como Buda, Krishna, Jesus,
Confúcio, né? Lao Tzu e tantos outros seres que de uma envergadura espiritual de um nível acima da normalidade da humanidade. Então, os pleiadianos, como o próprio nome diz, são seres que estão gravitando a nível magnético do sistema solar e no planeta Terra, procurando ajudar a humanidade basicamente em dois aspectos. O primeiro aspecto é o de trazer conhecimento, né? Então, nós temos hoje já conhecido no planeta, em vários países, vários canais pleiadianos, trazendo terapias e palestras, como exemplo, o Cryon, né? O Cryon é um exemplo bastante conhecido, onde ele se manifesta através de vários canais. O Liquero é um dos mais populares, né? E ele diz: eu sou Cryon do serviço magnético. Então, o Cryon é um espírito, né? Pleiadiano. E existem tantos outros que estão nesse processo de ajuda à humanidade nesta fase da transição planetária. Então você consegue com clareza perceber que houve algo diferente, inusitado, fora do padrão normal nos últimos 70, 80 anos, onde tecnologicamente tudo ocorreu, né? É uma transformação tecnológica que ocorreu num curto período de tempo, como nunca aconteceu nos últimos 10 mil anos, que é considerado o período história da humanidade, né? Então, estes seres são da quinta dimensão, basicamente, da quinta, da sexta dimensão, e eles trabalham na harmonia dos nossos corpos sutis, o corpo etérico, emocional e mental, que é o que forma a nossa aura, o perispírito, né, numa linguagem espírita, ou a nossa alma. E também harmoniza os nossos chakras, nossos vórtices magnéticos, que fazem as conexões cósmicas, né, das vibrações do Sol, como a gente vê nas frequências do arco-íris, alimentando os nossos 7 chakras, que são os vórtices alimentadores das nossas 7 glândulas endócrinas, né? Na sequência pineal, pituitária, tireoide, timo, cabeça do pâncreas, as gônadas sexuais e as suprarrenais. Então, quando a pessoa tem o seu campo eletromagnético ajustado, né, ele possui uma saúde de uma forma holística, né, de uma perspectiva mais abrangente, que é física, energética, emocional e mental. Quando você está nesse estado de harmonia do seu campo magnético, da sua alma, você consegue com facilidade se conectar a si mesmo, a sua essência, o seu eu superior, né? Então, o processo que nós estamos vivenciando agora a nível planetário é exatamente isso. Essa era de transição desse mundo de dualidade para um mundo de unidade, onde prevalecerá o amor, a verdade e esses atributos divinos, né, que fluem do Espírito, do eu superior. Existem também a ajuda dos seres do plano astral, isto é, entidades desencarnadas,
que no caso de frequência de luz, os coordenadores, vamos dizer assim, são os Cherokees, né? Cherokees é uma raça de peles vermelhas que foi quase exterminada pela raça branca e a maioria continua no plano astral, está reencarnando em massa em todos os corpos, né? Esses seres de uma dimensão espiritual muito elevada. Os Cherokees são almas cuja origem são das Pleiades, né, como tem de outras estrelas, de outras constelações, como os Sirianos, Arturianos e outros, né? Então, os Cherokees, eles trabalham na harmonização do nosso corpo emocional astral, o que vibra, né, na dimensão da quarta dimensão do plano astral. Então, é importante observar que cada ser ele tem a sua faixa vibratória natural e ele opera dentro dessas faixas, né? Então, por exemplo, né, o ser humano encarnado, ele tem a possibilidade de falar, de movimentar uma caneta com facilidade, porque ele possui um veículo físico, né, um corpo físico. Mas um ser de luz, ou a gente mesmo, fora do corpo, no estado dormindo ou no estado desencarnado, a gente não tem essa capacidade de mover fisicamente uma coisa tão simples como uma caneta. Então, é necessário que haja um trabalho de equipe, um trabalho de cooperação, onde cada ser, no seu nível vibracional, no seu estado de consciência correspondente, ele vibra nesta dimensão, né? Então, os Cherokees, eles estão nessa faixa do plano astral, fazendo limpezas do nosso corpo emocional astral, que na realidade é o principal fator de desequilíbrios e geradores de doença pelas chamadas emoções negativas, né? A emoção, ela que predomina são as emoções negativas, como medo, raiva, inveja, ciúme, tantas outras coisas, né? Muitas delas geradas por questões mentais, como ansiedade, né? Que acaba gerando também aspectos emocionais desequilibrados. E nós temos recentemente a ajuda dos sirianos. Os sirianos são consciências, anjos, né? Seres de luz de altíssima vibração, sexta dimensão, e eles fazem um trabalho fundamental de limpeza do nosso cérebro reptiliano, que fica aqui a memória ancestral chamada cerebelo. Então, por que é tão importante essa questão da limpeza, purificação, transmutação da memória ancestral? O que a gente observa, e o meu universo é um universo de pessoas, né, que estão na busca espiritual, né, como exemplo, esse pessoal que veio para o seminário internacional aqui, são pessoas que estão numa busca espiritual. E a gente observa que, apesar de ter muito conhecimento e um coração amoroso, que eleva muita vibração, a pessoa tem muita dificuldade em acessar intuitivamente a sua essência, o seu eu superior, de onde tudo flui, né, do plano divino, plano espiritual. E isso ocorre porque a pessoa, e todos nós carregamos isso, né, carregamos traumas de outras encarnações, não apenas da nossa infância ou desta vida encarnada, né? Mas
condições traumáticas de medo, que geralmente levou aos nossos desencarnes em outras vidas passadas, né? Então, a pessoa que carrega esses traumas, esses medos ancestrais, isso tem uma vibração baixíssima. E funciona como, fazendo uma analogia, como uma pessoa que está querendo voar, né? Mas ela carrega um peso desnecessário nas suas costas. Então, o peso, a força da gravidade, dificulta, né, a pessoa até bater asas e voar. Então, os sirianos, eles estão fazendo esse trabalho de, vamos chamar assim, de limpeza, transmutação dos nossos medos, dos nossos traumas. E as cerimônias com o chá da ayahuasca, ela ajuda muito nesse processo, porque com facilidade, numa cerimônia xamânica espiritual, as pessoas conseguem acessar os seus traumas, né, de outras vidas, e muitas vezes coisas, no meu caso mesmo, como eu relato, de 1000 anos atrás, né? Então, quando a gente acessa essas informações, porque é tudo informação, você acessa as informações traumáticas, você lembra e você acaba chorando e produzindo catarse, né, uma limpeza, você se liberta dos seus traumas, dos seus pecados, né, porque muitas vezes os traumas não é que a pessoa morreu soterrada, morreu afogada. Muitas questões são de ordem moral, né? Pecados gravíssimos que o ser humano, outra encarnação, ele infligiu a lei divina, a lei cósmica, né? Então isso traz também uma baixíssima vibração que fica armazenada na memória, né, do cerebelo. Então, existem também muitos processos de implantes ou de chips, como é conhecido, que são dispositivos que a gente acordou ser feitos no passado, né, em organizações, etc. E esses dispositivos, eles também inibem o aumento vibracional, eles limitam a expansão do nosso campo áurico e, consequentemente, da nossa consciência. Então, todo esse trabalho fantástico, ele é feito pelos sirianos. A forma de... Alguém tem alguma pergunta aí até agora? Bom, se surgir alguma pergunta, eu responderei, tá bom? Então, essa meditação, ela é pública, vamos dizer assim, né? Pode ser utilizada por qualquer pessoa, não requer nenhuma iniciação especial. Pode ser compartilhada, na realidade, deve ser compartilhada com o máximo de pessoas. E cada pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, ela faz uso dessa meditação através de simplesmente fazer a invocação desses seres de luz, dessa equipe espiritual de frequências de luz. O ideal é que ela seja feita antes de dormir. Você se prepara para dormir, toma seu banho, faz tudo, deita pronta para dormir, faça as suas preces pessoais, como já enfatizamos, né? A prece é um acelerador vibracional quântico, né? Como o pessoal gosta de falar, eleva a vibração. E recomendamos também, se a pessoa não tiver nenhuma prece, e pode fazer a grande invocação,
que é uma prece universal, muito poderosa e muito linda, que nós vamos fazer aqui daqui a pouco. E você coloca, após a invocação, você coloca a sua intenção. A intenção é algo muito importante que a gente utiliza para guiar, direcionar, focalizar, priorizar o que a gente deseja que esse ser de luz trabalhe, como fosse você pedir uma pessoa para lhe ajudar em determinado aspecto da sua vida. Então, você observa, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua alma, o que é que mais está ali atrapalhando na sua busca espiritual, na sua saúde holística, seja lá o que for, que você sabe que é o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, né? Então, o nosso eu superior, ele reconhece o chamado da nossa intenção. É o equivalente, nas palavras de Jesus, ao bater na porta, né? Bate na porta que a porta se abrirá. Por que busqueis e achareis, pergunteis e será respondido? Por que você precisa fazer isso? Porque o eu superior, que somos nós mesmos, na quinta dimensão, ele, consciência, eu superior, não interfere no nosso estado de dualidade, de livre-arbítrio, de escolha, né? Então, quando a gente bate na porta, quando a gente faz uma busca, a gente está pedindo ajuda espiritual, né? E aí essa ajuda espiritual sempre vem. A gente aqui às vezes não percebe porque não está com uma boa conexão telepática ao eu superior, mas sempre vai vir a intuição, a revelação, o insight, né? Então, e a maioria das pessoas também não consegue identificar a diferença entre um pensamento comum da mente inferior de uma revelação intuitiva, né? Então a pessoa não honra aquela informação que fluiu do eu superior. Então é muito importante que a gente comece a honrar as nossas intuições divinas, porque elas estão vindo de um nível superior de consciência. A forma de invocação dos seres de luz também é muito simples, aparentemente, né? Você vai usar a invocação 3 vezes, né? O poder do 3, da Trindade, já é conhecido. Quer dizer, a nível energético, quando você dá um comando, vamos dizer assim, um mantra de invocação 3 vezes, você está criando um campo magnético específico, né? Como exemplo, nos antigos TVs a cores de tubos de raio catódico, tinha os 3 tubos, né? Com as 3 cores básicas, e você consegue criar todas as vibrações, todas as cores, né, do espectro de luz. Então, o mesmo processo ocorre quando você invoca, você empodera um bloco energético e você entra em ressonância com essas consciências. Então, como já é do conhecimento, né, os mantras de invocação são os seguintes, né? Primeiro você invoca os pleiadianos através do mantra Aloha. 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Então essa afirmação significa: vamos trabalhar, me ajudem, né? A segunda invocação é dos Cherokees, também 3 vezes.
Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. E dos sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E em seguida você coloca a sua intenção e vai dormir. Então, durante o sono, enquanto você está dormindo, na realidade a sua alma está desdobrada fora do corpo físico, então os seres de luz vão trabalhar na harmonização, no ajuste das frequências, de uma maneira geral, e também atendendo à sua solicitação especial da sua intenção. Isso é para ser feito todos os dias, como a gente escova os dentes e dorme, faz todas as nossas necessidades, né, diariamente. Então, o recomendável é isso, que você continue, crie o hábito saudável, né, de gastar um minutinho, investir um minutinho do seu tempo e fazer essa invocação, colocar sua intenção e dormir. E aí você vai se observando ao longo dos dias, do tempo, dos meses, dos anos, que vai havendo uma mudança na sua consciência, na sua energia, nas suas emoções mais tranquilas, na sua parte mental mais clara, né? A pessoa que pensa com mais clareza e consequentemente, uma maior expansão da percepção da realidade, que é o que se chama de expansão da consciência, que é o que todos nós buscamos, né? Então, vamos fazer agora a nossa meditação. Ela fica gravada no Instagram, como vocês sabem, e as pessoas que nós temos o WhatsApp, a gente manda o link para o YouTube, né, que fica gravado lá também, no nosso canal Eduardo Chianca, tá bom? Então, repetindo, né, você pode ensinar isso aí para outras pessoas da mesma forma que você faz. Você está iniciado para esse movimento, né, amplificador da consciência da humanidade. É importante salientar, né, que cada um é uma gotinha de água no oceano, né? Mas quando a gente forma um conjunto, uma egrégora, esse poder ele se amplifica, né? Como existem já várias pesquisas, comprovações, por exemplo, da meditação transcendental, em grandes números de meditadores profissionais, que alterou o campo, diminuiu violência em várias cidades dos Estados Unidos, como foi feito os experimentos, né? Muito bem. Então vamos agora nos prepararmos para a meditação em si. A gente cria uma egrégora, né? O fato de estarmos aqui em grupo forma um campo magnético multidimensional e aumenta o poder desta energização. Então vamos fechar os olhos. Não precisamos mais ficar olhando para a tela do celular ou do computador. Apenas vá seguindo as orientações verbais. Vamos fazer aqueles processos normais de relaxamento, que é a inspiração lenta e profunda pelo nariz, onde você fica num lugar confortável, sentada ou deitada. E expirando pela boca entreaberta,
Faça isso algumas vezes, 4, 5, 6, 7 vezes. Para aumentar ainda o poder deste relaxamento, você coloca a mão no seu peito, primeiro a mão esquerda por baixo, a mão direita por cima, sobre o seu chakra cardíaco, né, que fica exatamente no meio do peito. Essa posição, ela traz a gente para um momento presente, né? E nos liberta dos ressentimentos, das coisas do passado, ou das preocupações e das ansiedades com relação ao futuro, e nos traz para um momento sagrado, que é o único que existe, que é o presente, aqui e agora. Respirando algumas vezes, com atenção nas suas mãos, no seu coração, e ancorando a sua consciência neste momento sagrado presente, o presente divino. Vamos fazer a grande invocação, mas na sua prática normal, faça também as suas preces pessoais, que você sente conexão, chamado. Então, a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, guia o propósito de todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz. E se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Kitamaniyo, Kitamaniyo, Kitamaniyo. E os sirianos, Iayuma, Iayuma, Iayuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado preferencialmente. E normalmente, em seguida, você vai dormir. Então agora, nesta prática, você fica o tempo que você sentir a necessidade, relaxada. Observe com sensibilidade, é possível perceber uma mudança energética, uma manipulação energética no seu campo áurico, né? E continue todas as noites, tá bom? Então, uma boa meditação a todos. Eu vou ficar um pouco mais aqui, ancorando essa energia, e depois a gente desliga, fica gravado no Instagram e no YouTube.
Uma boa meditação a todos.